Oi, tudo bem? Tá começando mais um resumão da lição da Escola Sabatina Jovem. E o título da lição dessa semana foi Descansando na Salvação. Um título muito interessante que já logo chama a nossa atenção. E hoje, nesse resumão, nesse estudo de hoje, vamos entender um pouco melhor sobre esse descanso que encontramos na salvação de Cristo por meio da graça de Deus. Mas enfim, gente, comentem aqui embaixo como que foi a semana de vocês, como que você se passou, o que aconteceu, se deu tudo certo. Sempre dá tudo certo, né, gente, conforme a vontade de Deus, mas nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. E na vida cristã, às vezes a gente acha que vai dar tudo certo. Só porque a gente é cristão, só porque a gente vai na igreja, só porque a gente tá ali tentando seguir os caminhos de Deus. Mas existe um contraste, né, entre essa nossa expectativa de que seja tudo perfeito, de que venha dar tudo certo a partir do momento que a gente se batiza, a partir do momento que a gente começa a frequentar a igreja, se torna um cristão. Mas na realidade é muito diferente. E foi isso que a nossa lição já trouxe logo na lição de sábado. Nos trouxe essa quebra de expectativa, podemos dizer assim, que muitas vezes a gente acaba tendo, achando que tudo vai ser maravilhoso. Mas na verdade esse processo de caminhada cristã é sim muitas vezes difícil. E Cristo deixou muito claro que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós para nos dar salvação. Qual a relação entre a salvação e o sábado? Que relação tem entre o descanso e a salvação em Cristo? O estudo de hoje está imperdível, então fica aí até o final porque você não vai se arrepender. A salvação pode ser entendida por 3 processos. Primeiro, é o processo da justificação, segundo da santificação e o terceiro da glorificação. O primeiro processo, o primeiro passo, que é a justificação, funciona mais ou menos assim. Quando nós, pecadores, nos arrependemos, vamos a Deus e pedimos perdão porque estamos arrependidos pelos nossos pecados. Então Deus nos perdoa e Deus cobre os nossos pecados pelo sangue de Cristo. Dessa forma, somos libertos de toda condenação, e a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo está livre de toda condenação. E dessa forma, somos apresentados diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado, porque Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Bom, e é dessa forma que somos justificados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Mas olha ainda que interessante que a palavra de Deus diz. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Depois da nossa conversão, então, começamos a viver uma nova vida, de acordo com a vontade de Deus. E começamos então a agir e a viver como alguém que foi salvo, como alguém que segue a Cristo, como um verdadeiro cristão. Então, diariamente, passamos a fazer escolhas ligadas à graça e à vontade de Deus. Tais escolhas, que como comentamos, deve ser alinhada com a vontade de Deus, deve também nos aproximar à semelhança de Cristo. E dessa forma, esse processo se chama santificação, o segundo processo ali da salvação. E é aí que entra uma questão. Depois da nossa conversão, não passamos a viver uma vida perfeita, a sermos perfeitos. Muito pelo contrário, continuamos dependentes da graça de Cristo, continuamos pecadores, só que dessa vez convertidos e nesse processo de santificação, buscando santificação em Deus. Então a lei de Deus vai funcionar como um espelho. É assim que a Bíblia trata a lei de Deus. Como se fosse um espelho que nos mostra que estamos sujos, que mostra onde está o nosso erro. Por exemplo, alguém que adulterou. Ela olha na lei de Deus e a lei de Deus mostra que ela adulterou, que ela cometeu um grande pecado. Então o que essa pessoa deve ir fazer? Deve buscar a Deus, deve ir a Cristo em busca do perdão que vem de Deus. Então, depois desse nosso processo de justificação, de conversão, vamos jogar a lei fora? De modo nenhum, não podemos fazer isso, porque a lei funciona como um espelho e continua assim tendo validade. Precisamos entender de uma vez por todas de que a graça de Deus não anula a lei e a lei não anula a graça de Deus.
Muito pelo contrário, justificação e santificação não se separam, elas são amiguinhas, elas andam lado a lado. Então, o terceiro processo para a salvação é a glorificação, que ocorre quando Cristo retornará a esta terra pela segunda vez para destruir o pecado e os seus efeitos. Então seremos glorificados por seu poder, já que o pecado será eliminado de nossa vida e do planeta. No prefácio dos 10 mandamentos, ditos repetidos ao povo de Israel na ocasião do Sinai, Deus, naquele momento, fala a respeito da salvação quando diz que Ele é o Senhor que libertou o povo da terra do Egito, a terra de servidão, de escravidão. Então Deus libertou o povo e a partir daquele momento esperava determinado tipo de comportamento do povo de Israel, que no caso é a obediência à sua lei. E é a mesma coisa quando acontece nessa nossa caminhada cristã, nesse nosso processo de justificação e santificação. Depois da nossa justificação, da nossa conversão, Deus espera determinado tipo de comportamento de nós, que é o quê? Obediência à lei dele. É viver uma vida em santificação, em consagração a Ele diariamente. Deus não exige conformidade perfeita com a lei dele como pré-requisito para a libertação, para a salvação. Não, a libertação vem primeiro. E da mesma forma é que acontece com nós, como comentamos algo parecido agora há pouco. Depois de termos sido libertos por Deus, em ato de gratidão a Ele, guardamos a lei dele, guardamos o sábado. Então, nós não obedecemos a lei para nos salvar, mas porque somos salvos é que obedecemos a lei de Deus. E não podemos nos esquecer de que o sábado está incluso na lei de Deus, é o 4º mandamento. Os israelitas eram escravos na terra do Egito, e Deus ofereceu descanso para o povo através da libertação. Mas além disso, Deus também concedeu a eles o pleno descanso em Deus através do sábado. E olha só o que a nossa lição traz. Em lembrança do descanso que receberam por meio da libertação do Egito, os israelitas deveriam observar o descanso sabático semanalmente. Somente Deus poderia libertar o povo de Israel do Egito, da terra de escravidão. E da mesma forma funciona hoje. Somente Deus pode nos libertar e criar em nós uma nova natureza, uma vez que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Sendo assim, o mesmo Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos salva, que nos redime. O mesmo poder que está ativo na criação também está ativo na redenção. E o sábado liga esses dois eventos em nossa consciência e experiência. O sábado é um memorial da criação. E no mesmo dia em que comemoramos essa criação, também demonstramos confiança em sua redenção. Tá vendo como o sábado tem total ligação com a criação e também com a redenção? Mas sabe, às vezes é difícil entender como que duas afirmações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E a Bíblia parece que traz aí um paradoxo. Na verdade, para ser mais exato, o apóstolo Paulo traz pra gente essa questão, né? Ele é considerado um dos maiores teólogos e trouxe uma questão talvez um pouco difícil pra gente, mas vamos entender um pouco melhor o que Deus tem a nos revelar e nos falar acerca dessas afirmações que parecem ser contrárias umas às outras, mas toda a Bíblia é coerente e ela responde por si mesma. Então bora lá entender melhor esse, talvez, quem sabe, paradoxo. Primeiro ponto. A Bíblia nos fala que devemos desenvolver a salvação em temor e tremor. Mas também fala que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então, precisamos desenvolver, mas é Deus quem tudo efetua? Como entender essa questão? Como eu falei, a Bíblia responde por si mesma e ela nos dá a resposta. A salvação é dom gratuito de Deus. E Deus não falou somente isso, ele ainda acrescentou, não por obras para que ninguém se glorie. No entanto, você sabia de que existe uma obra que precisamos empreender para a nossa salvação? Embora essa obra não nos salve, não podemos ser salvos sem nos envolvermos com essa obra, sem desenvolver isso. A Bíblia é muito bem clara quando diz que a salvação ela vem de Deus. A salvação ela é pela graça mediante a fé. Porém, ela também afirma de que a fé sem obras ela é morta.
E tal obra é a obediência de Deus. Nós não somos salvos pela nossa obediência, pelos nossos méritos, não. Somos salvos pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus. Mas sem a obediência, corremos o risco de ficar fora do céu. E devemos escolher obedecer à lei de Deus, obedecer aos mandatos de Deus, às ordens divinas, pelo seu poder. Deus tornou a salvação disponível a todos, mas não podemos nos beneficiar dela a menos que aceitemos a salvação. Embora Deus nos conceda todo o poder e capacidade necessários para mantermos o foco em Cristo, essa é uma tarefa da qual também nós precisamos nos empenhar, precisamos aceitar estar nos caminhos de Deus e também nos esforçar diariamente. Precisa ser unido o poder divino com os esforços humanos também. Lembre-se, isso não é salvação pelas obras. A salvação ela é unicamente pela graça de Deus, mas para vivermos aqui na Terra, para continuarmos nessa caminhada cristã, também precisamos aceitar estarmos inseridos nesse caminho e precisamos também fazer os nossos esforços. Por exemplo, quando acordamos, nós temos a opção de orar ou não, de fazer o nosso devocional ou não. Temos de escolher se vamos colocar Deus em primeiro lugar ou não, se vamos ler a Bíblia ou não. Então é disso que estamos falando. Nunca devemos nos esquecer de que nesse processo de santificação também temos parte. Porém, todo poder, toda capacidade, toda honra e glória é de Cristo, porque se não fosse Ele, como vimos semana passada no estudo da lição 4, tudo vem dele. Ele que mantém a nossa vida. Então, se não fosse Ele, a gente não conseguiria falar, não conseguiria enxergar, não conseguiria pensar e nem acordaria pela manhã. Então, voltando à justificação, a justificação nos mostra de que sem Cristo é impossível herdar a vida eterna. Mas isso não me isenta de ter compromisso com a vida nova. Uma vez que aceitamos a Cristo, precisamos nos manter fixos nele. Esse é o processo da santificação. E olha que incrível, o sábado nos ajuda nesse processo de santificação. Porque o sábado semanalmente nos lembra de que Deus é o Criador de tudo, de que Deus é o Redentor. Semanalmente, Deus eleva nossa mente a Ele. Semanalmente, Deus nos mostra qual o melhor caminho. E nos concede esse tempo santo, esse tempo consagrado e especial para estarmos totalmente envoltos das coisas de Deus, deixando de lado o trabalho secular, as preocupações seculares do mundo lá de fora. É um tempo especial onde dedicamos para Deus, para somente as coisas de Deus. E vai dizer se isso não nos ajuda nesse nosso processo de santificação. E então, durante esse processo de santificação, vamos sonhando com o próximo passo, que é a glorificação quando Cristo voltar. E o sábado nos ajuda a sonhar com isso, porque também aponta para a glorificação, para a volta de Cristo. Bom, como vimos semana passada, o descanso sabático também significa demonstrarmos de que somos dependentes de Deus. Porém, com a entrada do pecado, o descanso passou também a ter outros significados. A paz que Adão e Eva sentiam lá no Éden, depois do pecado, foi substituída pelo medo. A mente que descansa tem paz, mas o mundo, infelizmente, abandonou o Criador, e dessa forma deu lugar ao medo e à ansiedade. O sábado nos mostra de que Deus é o Criador e nele encontramos remédio e descanso. E o sábado também nos mostra de que assim como Deus libertou o povo de Israel, Cristo, através da sua morte, através do seu sacrifício, também nos liberta desse mundo de pecado. Assim como Deus concedeu descanso para o povo de Israel, Ele também deseja nos conceder esse descanso hoje, através da libertação e também através do sábado. Deus nos prometeu uma paz diferente da que o mundo dá. Sua paz elimina o medo, trazendo assim a liberdade e uma vida plena e abundante nele. Porém, você sabia que não foi somente a mente de Adão e Eva que foram danificados pelo pecado? O relacionamento amoroso dos dois também acabou sendo destruído por conta da interferência do pecado. Deus deseja abençoar a humanidade através das famílias. E uma família começa por quem? Por um casal, pela união amorosa de duas pessoas. E logo após o pecado,
uma das coisas que logo em seguida foi prejudicada e danificada foi o relacionamento amoroso de Adão e Eva. Tanto é que, após o ato pecaminoso e desobediente deles, quando eles se esconderam e Deus chega até eles fazendo ali um inquérito, um questionário, perguntas, não como um ser autoritário, mas sim como um pai amoroso, Adão e Eva, eles se tratam como? Culpando um ao outro. E nisso já vemos uma disfunção no relacionamento deles, uma disfunção familiar. E a partir dali, em Gênesis, nós também vamos lendo disfunções no relacionamento amoroso deles e também como família, depois quando eles têm filhos, né, Caim, Abel e tudo mais. Mas Cristo veio para trazer vida e uma vida plena aos seres caídos, a nós, pecadores. Dessa forma, Deus é o restaurador de todas as coisas e principalmente dos relacionamentos. Deus veio para restaurar a vida e também para restaurar essa união entre o homem e a mulher e a nossa união como humanidade, porque a gente sabe que muitas vezes existem aí conflitos, brigas, e isso não procede de Deus, isso é fruto do pecado, consequência do pecado. Por isso que Deus, durante toda a sua palavra, Ele nos ensina acerca do amor fraternal, acerca de amar o próximo, acerca de termos um bom relacionamento com o nosso próximo. E a gente sabe que a sociedade ela começa na família, e uma família começa com um casal, com um homem e uma mulher. Então Deus deseja restaurar os relacionamentos e trazer para cada um de nós uma vida plena e abundante, uma vida feliz, começando pela nossa família e depois começando pelo nosso relacionamento amoroso. Deus deseja nos abençoar para que então espalhemos a mensagem dele para as outras pessoas. Deus usa as pessoas, mas em especial ele usa as famílias. Então, nossos primeiros pais pecaram, mas foram remidos por Cristo. E nós somos pecadores e da mesma forma Deus deseja nos remir, nos libertar e nos salvar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. Cristo nos convida a entrar no descanso da salvação, dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em quais áreas da nossa vida precisamos de descanso? Em todas? No trabalho, nos estudos, quem sabe no seu relacionamento, na sua família, nas suas relações com os seus pais, com seus filhos, com seu vizinho? Deus é quem concede esse descanso. E esse descanso vem através da libertação e também através do sábado. O mesmo poder que está na criação também está na redenção. E esse mesmo Deus que nos criou também deseja nos salvar. O sábado mostra as obras da criação como testemunho de seu grande poder em redimir. Ao mesmo tempo que lembra a perdida paz do Éden, também fala da paz restaurada por meio do Salvador. E tudo na natureza ecoa seu convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que ao encerrarmos nossas atividades de sexta-feira, entrando assim no pôr do sol, entrando no sábado, no santo dia do Senhor, possamos nos lembrar de que existe um Deus que tudo criou e também nos remiu, que deseja restaurar a nossa vida. Que possamos a todo sábado descansar, mas viver um descanso pleno em Deus, separar esse momento especial para Ele. Na entrada de então uma nova semana, de novos 6 dias entregues por Deus, possamos nos lembrar também diariamente de que Ele tudo mantém, de que Ele tudo sustém e que dependemos dEle para tudo. Que sempre ao iniciarmos uma nova semana, que possamos iniciar descansados. Descansados fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. Que bom, gente! Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse nosso resumão de hoje, desse nosso estudo. E se você ainda não possui a sua lição, vou deixar um linkzinho aqui embaixo por onde você pode estar adquirindo a sua, tá bom? Então é isso. Um beijão. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário e nos vemos semana que vem.